Está no ar o Weekly Tanaka Show, estrelando os Tanaka. Em comemoração a falecida Copa do Mundo de 2018. Mentira, não é em comemoração, é só porque a gente atrasou pra caralho pra falar mesmo. WTS sobre Captain Tsubasa 2018. Nunca na história desse país eu imaginei que a gente faria um cast envolvendo o Capitão Tsubasa, de alguma forma. Que não fosse zoando o fato dos personagens terem uma perna 4 vezes maior que o tronco. Inclusive a gente fez um desse, só que não existe mais. A gente falou já de Capitão Tsubasa, é isso? Ah, é verdade, a gente falou e não... É real. Ninguém sabe. O arco que a gente pegou aqui é o pré-nacional. Não é difícil dizer que é um arco de fato, mas são os pontos que a gente pegou, os pontos-chave que a gente pegou pra falar da história. Então vai do episódio 1 ao 12. Isso, episódio 1 ao 12. Basicamente um anime curto inteiro, né? Mas como é o WTS, a gente vai tentar não se alongar tanto, mas não prometo nada. É um arco pré-nacional, a gente pode dizer, só que dentro dele, do episódio 1 ao 8, a gente tem um arco focado no Nankatsu versus a Shutetsu, né? Exatamente. Eu acho que, inclusive, seria bom a gente separar mesmo. E falando mais no aspecto mais técnico, o anime de 2018 é produzido pela David Production, de JoJo, no caso. E a direção também é pelo mesmo cara que estava como diretor na parte 4, o Toshiyuki Kato. E além disso, também em semelhanças com JoJo, a música é feita pelo Hayato Matsuo, que fez a música das duas primeiras partes de JoJo. Partes eu digo parte mesmo, não é anime. A parte 1 e a parte 2 com o Jonathan e com o Joseph. Basicamente do anime original, a partir da parte 3 eles mudam de compositor. Como característico, entre aspas, é difícil dizer característico porque a David Production ainda é bem verde, né? Mas vamos falar mesmo assim. Como é característico da David Production, Capitão Tsubasa veio bastante fiel ao original, né? E não só fiel ao mangá original, como bastante fiel ao feeling oitentista, né? Que tem do mangá original. Assim como fez com o Jojo, não deixou de colocar os exageros porque seria uma adaptação atual, né? Isso, obviamente, como a Jojo traz coisas boas e coisas ruins, mas em essência ele é bem aquele animezão super good vibes e passional, e aquela partida do ensino fundamental é a vida dos caras e é tudo super dramático e blá 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 blá. Então isso é bastante interessante como proposta já em si, né? É algo que tu podia ver, sei lá, desde a primeira cena que o Tsubasa é atropelado por um caminhão e acontece exatamente o que acontece no mangá, que não acontece nada, basicamente. A bola salva aí, a bola de futebol salva aí. Melhor bola de todos os tempos, que mesmo depois de 10 anos ainda tá completamente nova. Absolutamente limpa, intacta, perfeita, né? O Tsubasa teve um anime em 2002, né? Mas parece que era bem diferente. O Bom quase que assistiu. Vocês dois assistiram, né? 2001, o host 2002. É bem diferente. E a proposta dele seria adaptar o mangá de mesmo nome, que é uma das sequências de Captain Tsubasa, o Rose to 2002. Mas antes disso, como o último anime de Tsubasa foi lá nos anos 80, eu acho, se eu não me engano. Passou no Brasil na TV Manchete, né? Passou, e como o antigo anime era, sei lá, mais de 10 anos do Rose to 2002, eles recapitularam de forma bem rápida todos os acontecimentos anteriores, que é equivalente ao mangá original e a sequência, o Captain Tsubasa J. O Road 2002, ele é a parte que o Tsubasa vem jogar pro Brasil, depois vai pro Barcelona e depois começa a Copa do Mundo. É basicamente isso. Eles aproveitaram que essa história não tinha sido adaptada ainda e fizeram um resumo do começo, que é o que tá sendo adaptado nesse anime de 2018, que é o Tsubasa criança entrando na escola, no Nankatsu, e começando a carreira dele. Assim como o Igor falou de Jojo, que o anime de Tsubasa, mesmo sendo novo, ele traz algumas características oitentistas, é legal ver também que ele traz na parte técnica algumas características de Jojo, acho que é mais por conta da direção, alguns exageros, tipo no uso de cores para estabelecer uma barreira em volta da área, mostrando que o Akabayashi é o goleiro incrível, as reações dos personagens com foco no rosto exagerado, sabe? A direção, ela vai muito naquela linguagem de painel de mangá, né?
que nem é em Jojo, né? Os cortes parecem painéis de mangá, os cortes de reação, inclusive, só que eles adaptam de uma forma que fazem um bom uso dessa mesma linguagem, como é que eu posso colocar? Estrutural, talvez, de ritmo até um pouquinho. Eles fazem uso da linguagem de animação para pegar essa linguagem narrativa e usar cores e movimento, essas coisas, né? Então tu pega aquele painel de mangá, bota, tipo, muita cor e aí bota umas linhas de ação mexendo e é super exagerado, não sei o que. Igual Jojo, né? Porque a maioria da ação do anime é meio que passada por painéis, basicamente. Não tem muito movimento nas cenas-chave do episódio. Não é super dinâmico, né? Geralmente mais movimento é quando tava rolando bolo, eles estão indo pra algum lugar. Mas geralmente quando rola uma cena, tipo, realmente chave, é mais um Parece um painel de mangá mesmo. E aí ele bota um monte de linha de ação, bastante rachura. Tem umas cenas, inclusive, muito bonitas assim, né? Tem uma cena do Tsubasa com a Kabayashi competindo, né? Que é um conceito meio imbecil, mas enfim. Os dois estão competindo e aí ele fica cheio de rachura e parece um daqueles Sakugas super bem trabalhados, né? Só que é mais realmente para parecer um painel de mangá bem feito, né? Conforme você vai assistindo, quando você tá no meio de um jogo, você vê que entre as linhas de ações você já pode parar pra pensar, tipo, vai vir uma jogada muito importante do jogo agora. Um pouco disso também. Mas eu acho que não chega a perder. Acho que não perde muito por isso. Na verdade, eu acho que até ganha. Não, até no começo eu achei que isso poderia ser coisa do tipo, toda vez que vai ter uma linha de ação desse jeito, quer dizer que vai sair um gol. Mas não necessariamente, é tipo uma jogada, às vezes até perigosa, que envolve uma defesa ou coisa do tipo, porque eu fiquei com essa impressão no começo, mas não é o caso, sabe? Então não é tão problemático. Eu não acho que... Eu não falei como algo ruim, tipo, de ser mais paradão mesmo, até porque eu acho que a equipe do anime faz um trabalho muito bom em conseguir tirar o máximo do que eles têm. Tipo, não é um anime que é muito fluido, ele é bem paradão na maioria dos momentos, mas mesmo assim ele consegue bastante aproveitar da mídia, mesmo não tendo muita animação, sabe? Sim. A equipe aparentemente aprendeu muito com Jojo, né? Porque, tipo, eles pegaram o que eles faziam lá, tiraram alguns exageros que não caberiam aqui, né? E colocaram, tipo... Eles pegaram aquela fórmula e simplificaram porque Tsubasa pedia, né? Tipo, não dava pra botar aquela edição maluca da parte 4 e tal, mas o que eles quiseram adaptar e que fazia sentido, eles realmente colocaram aqui de uma forma muito harmoniosa, assim. E essa coisa mais limitada, tipo, já vem de Jojo. Jojo já é um anime bastante limitado desde os começos, sabe? Não é algo que tem animação bonita pra caralho, fluida pra porra. É algo também que se vale mais dos momentos deles saberem usar a edição pra reforçar o momento, sabe? Inclusive, uma coisa que eu gosto, que tá mais presente nesse primeiro arco do Nankatsu versus Shutetsu, são pequenas coisinhas que a direção faz e com isso eles conseguem dizer um pouco sobre os personagens ou reforçar algo dos personagens. Por exemplo, logo quando o Roberto é introduzido, quando... Aquela cena que ele vai cruzar pro Tsubasa falando que a disputa ainda não acabou, sabe? Que é o primeiro embate do Akabayashi com o Tsubasa. A gente tem um pequeno corte, assim, que mostra a garrafa do Roberto quebrando assim que ele chuta. Que é, mostrando que o Roberto era um bêbado, agora ele viu o Tsubasa e despertou nele uma nova visão agora, sabe? Ou tipo, quando a mãe do Tsubasa vai lá e lê a carta de maneira intrometida do exame do Roberto e paralelamente a camisa 10 do Roberto da seleção cai no chão, representando que ele tava acabado como jogador. Eu acho essas coisas pequenininhas bem interessantes pra pontuar algumas coisas, sabe? Eu comecei a ver, tipo, bem liso Tsubasa, tipo, eu não sabia nada, não sabia absolutamente nada, além dos memes, né? Que são maravilhosos. Mas tirando isso, eu não sabia nada. Eu fiquei bem surpreso com a quantidade de foreshadowing orgânico que tem dentro da série, né? Até algo mais pra frente também que eu queria falar, tipo, de foreshadowing, que quando o Tsubasa fala que aceita o convite do Roberto para ir pro Brasil e tá o time inteiro lá dentro da casa dele, tu vê que, tipo, o Akabayashi fica aflito porque ele, tipo, ele se sente ameaçado, de certa forma, pelo Tsubasa, porque ele vai
Ele vai estudar fora e não sei o que. Isso já é um foreshadowing de um troço que vai acontecer muito pra frente no mangá, que é ao mesmo tempo que o Tsubasa vai pro Brasil, o Akabashi vai pra Alemanha, jogar em Hamburgo. Sim, sim. Eu acho que o mais marcante disso mesmo é como eles demonstram que o Roberto tá afastando da bebida gradualmente desde que ele encontrou o Tsubasa, desde esse primeiro chute que mostra a garrafa quebrando e aos poucos que ele vai deixando ela de lado e até o ponto de não beber mais, sabe? Acho isso bem interessante. É bem legal que eu gosto. Ele deixa a bebida na janela ali. Em cima da mesa, exato, e vaza. Sim, sim. E é algo bem sutil, né? Não é algo que ele perde muito tempo. Outro interessante também é o boné do Akabayashi caindo depois de perder pro Tsubasa e a bola cruzando a linha enquanto o boné tá pra trás da linha. Não tinha percebido isso. Mas é bem cheio de detalhezinhos muito interessantes pro storytelling, né? É sensacional nesse sentido. E dentro desses exageros oitentistas, uma das outras surpresas que eu gostei muito foi que muitas coisas são, tipo, estúpidas, mas elas são tão inocentes que, tipo, elas são muito mais algo positivo do que negativo, sabe? Porque elas não afetam negativamente na história. Enfim, elas não são incoerentes ou fora da coesão da história. E elas dão um ar de inocência muito gostoso, assim, pra série. Né? É tipo o Tsubasa sendo amigo da bola. Sim. Que ele parece esquizofrênico do caralho. Eu ia dizer que isso é uma das coisas que mais me fez gostar e me divertir com esse anime do Capitão Tsubasa, porque, cara, a forma com que eles tratam o futebol é tão apaixonante e tão inocente que eu tive o mesmo feeling quando eu assistia Gundam Build Fighters. Eu não sei se é porque eu cresci numa família apaixonada por futebol e vendo muito futebol, e a forma meio romantizada que eles tratam é da forma mais pura possível. Eu achei tão bonito que acabou me fazendo me divertir ainda mais. Por mais que existam alguns exageros do tipo, agora todo mundo vai pra casa tocando a bola todo dia e tipo, ninguém pensar na lógica, vocês podem sofrer um acidente, e a Tsubasa quase atropelado com criança. Inclusive o Manabu, eu acho que é o Manabu, garoto óculos, o nome dele. Ele chegando atrasado por um bom tempo e se perdendo. O cara é tão ruim que ele deixa a bola levar ele pro outro lado da cidade. Não, até uns clichês estereotípicos eu não colocaria como um problema, tipo, a forma... É meio ridículo, né? Mas enfim, a forma estereotípica como representa o Roberto, tá ligado? Que quando ele pega a bola, ele vai mostrar como é que é um gol de bicicleta pro Tsubasa, aí começa a tocar um samba, e aí ele vai meio que, eu sou foda, eu sou brasileiro, porra. O Roberto é tão estiloso que ele dá um chute de bicicleta com as mãos no bolso, tá ligado? Exato. Não, mas tipo, é muito... Não é danoso, sabe? Não parece um estereótipo danoso que eles fazem do Brasil e tal. Até porque, se tu parar pra pensar, se fosse um estereótipo de Brasil, seria um cara malandro, responsável e tal. E se tu parar pra ver, o Roberto é o cara mais responsável dali de longe, sabe? Sim. Ele tava numa fase ruim, mas ele claramente se redime, né? Ele só era um bêbado, né? O que acontece com a maioria dos jogadores brasileiros. Vídeo o Ronaldinho Gaúcho e Adriano. Mas ele se redimiu. Sim. Eu sei que pelo mangá vão vir exageros bem mais absurdos, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo isso tem um fator legal, que é tipo a visão que o autor tinha do Brasil na época, porque hoje em dia a imagem do Brasil tá meio defasada em questão de futebol, mas na época, tipo, de como o Brasil era a referência do futebol, sabe? Sim. Eu queria falar que nessa cena que vocês falaram do Roberto dando uma bicicleta e o Tsubasa tentando imitar a bicicleta, eu também acho uma cena muito legal, sabe? Do Tsubasa passando a tarde inteira tentando aprender a bicicleta e, tipo, o Shizaki lá, tipo, caralho, cara, o que você tá fazendo? Quando ele finalmente consegue, tipo, o Roberto vai lá e, tipo, começa a ficar muito feliz com ele, dá um abraço, começa a gritar, não sei o que, tipo, o Shizaki tá lá. Então essas são as emoções brasileiras. Caralho, eu tinha esquecido desse diálogo. O Roberto tá, tipo, falando viva, Wonder Boy, e, tipo, esses são os sentimentos brasileiros. Eu acho legal isso, mostrar o esforço do Tsubasa, que por mais
que a série coloca ele num pedestal absurdo, tipo, era muito mais fácil botar ele fazendo a bicicleta de primeira pra reforçar, nossa, como ele é um deus, sabe? Mas eu acho legal evidenciar esse ponto de que ele se encana com uma coisa nova envolvendo futebol, uma jogada, e ele, enquanto não aprender, ele não quer desistir. Não que não tenha o troço do aspecto de ser um prodígio, é claro que tem, mas não tira o fato que também tem um esforço da parte dele ali, e a gente vê esse esforço. Isso dele ser um prodígio é meio que por causa do esforço, né? Por causa do amor que ele tem ao esporte, né? Isso é muito reforçado. O moleque tá, tipo, desde 2 anos abraçado com uma bola de futebol também, sabe? Exato, exatamente. É, tipo, reforçando isso que eu falei da visão oitentista do futebol, de certa forma, de que a Copa do Mundo agora provou que o individual tá perdendo espaço pro coletivo. Só que lá no passado, a gente ainda tinha a figura do, podemos dizer, o craque, o número 10, sabe? O ace do time. E como que ele era mágico. E eu até entendo o anime, às vezes, ele meio que dá umas escorregadas por retratar o Tsubasa assim, fazendo com que ele roube espaço dos outros. Só que, ao mesmo tempo, eu compreendo a proposta deles botarem os holofotes no Tsubasa dessa maneira, a ponto do pessoal idolatrar ele, de reforçar o tempo todo de que ele é um craque, sabe? Que ele é o capitão, ele vira tipo o capitão depois. Não, ele vira o principal do time. No caso, a figura importante no anime pro mangaka seria o capitão, tanto que ele reforça isso até no título, Capitão Tsubasa. Sim. E tem até esse desenvolvimento dele virar o capitão depois e tal, né? É outra coisa interessante, porque por mais que o Tsubasa seja talentoso, o autor trabalha que ele tem uma visão de jogo muito boa, diferente do normal. E isso é uma característica legal trabalhada no começo da série e que destoa, tipo, tanto em questão de habilidade como o jogador em si, sabe? Sim, porque, tipo, não é só que ele vai fazer tudo sozinho e ele é um deus, ele é imparável e não sei o quê. Tipo, tem horas que vai pra esse caminho, mas claramente não é o objetivo final, sabe? Porque um dos lances mais interessantes do jogo contra Shutetsu, que é o jogo lá contra o time do Okabayashi, né? É mostrar justamente que o Tsubasa, quando ele precisa passar o protagonismo do lance pra outro, ele faz. Porque ele sabe que vai ser o melhor pra aquele momento do jogo, né? Isso é bastante interessante. É uma coisa que dá uma perdida no pré-nacional, só que nesse primeiro arco contra a Shutetsu, que tem até aquele jogo treino, é um fator do Tsubasa que faz com que, além dele ser o principal, o astro, ele eleva o time inteiro com ele por causa dessa característica. Eu acho que a gente podia falar um pouco também dentro desses exageros oitentistas, um pouco das coisas de ruim que traz, assim. Porque não são só flores. Dessas coisas ruins tem algumas coisas que são tão absurdas que, tipo, simplesmente não dá mais pra se levar a sério. Até pro nível de Tsubasa. Acho que a primeira cena que me vem em mente é o Tsubasa em uma colina, longe pra caralho da casa do Akabayashi, ele chuta a bola e chega nele. E, tipo, pela perspectiva do Tsubasa até parece que não é tão longe assim. Mas o Akabayashi olha pra aquela colina e vê onde é que tá, e, tipo, fica o quê? Mal dá pra enxergar. Tá a quilômetros de lá, sabe? Sim, é até uma pequena inconsistência se parar pra pensar, porque os adultos reforçam que não, tipo, não foi pra criança que chutou a bola daí. E depois, mais pra frente, quando surgiu o Kojiro, que tem aquela cena que o Roberto faz aquela brincadeira de que, tá vendo essa madeira? Você só vai conseguir chutar e quebrar quando você for um adulto. Se você tentar agora, você vai quebrar sua perna, mas, pô, imagina a força que o Tsubasa teve que pôr na perna pra chutar a bola daquela distância. Eu acho que isso é até menos um problema de época e mais um problema de... É um termo científico aqui, prestem atenção. Empolgou. Porque o autor, ele começa muito pilhado. E aí, com o tempo, tu percebe que ele vai vendo que não dá pra sustentar ter um personagem como Tsubasa como ele era no começo, tá ligado? Que sobrevive a um caminhão porque ele tava segurando uma bola. E ele dá 300 mortais, vai parar do outro lado da rua e tá sossegado. Na real, ele não chegou no máximo da empolgação, não. Que ele ainda não introduziu... Eu não sei se ele não introduziu ou não foi uma decisão do anime de deixar as técnicas por nome de lado. Porque
tipo, o Kojiro tinha uma técnica de nome que eu acho que ele usa nesse primeiro jogo e ele não fala. E, tipo, mais pra frente, o chute de... qualquer chute do Tsubasa fura a rede do gol, tá ligado? Isso tinha muito no Road 2002, tá ligado? Mas digo, ele vai, ainda assim, dentro de campo, ele vai abrandando a habilidade do Tsubasa pra ser jogável, sabe? Pra ele conseguir jogar com outras pessoas, porque senão ele chutaria do meio de campo toda vez e faria um gol, tá ligado? Isso porque ele já fez isso, já. E um erro também voltado pra isso da questão da empolgação, que eu acho que fez com que o autor desse um tiro no próprio pé nesse começo do mangá / anime, foi quando, tipo, ele estabelece o Tsubasa como um gênio, então ele tem que criar o rival dele. O primeiro rival dele é o Akabayashi, e ele já apresenta o Akabayashi como o goleiro infalível que ganhou um nacional sem tomar nenhum gol, sabe? Sim. E você vê que depois isso é um problema de inconsistência. Não só isso, né? O Akabayashi não só passou o nacional, mas ele bota uma cena do Akabayashi defendendo a porra do Javelin com o pé, tá ligado? A cena em si não é muito problemática, mas... Nossa, é óbvio. Quando tu tá assistindo, tu pensa, como? Como ele vai te convencer que esse cara vai tomar um gol depois? Sim. E o pior é porque ele continua exaltando o Akabayashi a ponto de botar, tipo, 2 caras de, sei lá, 20 anos, enquanto os moleques têm 8 anos. 10. Tem 10 anos. Aí ele bota uns caras de 20 anos, 2 caras pra chutar ao mesmo tempo e o Akabayashi defende 2 ao mesmo tempo. Daí, tipo, não tem explicação pra esse cara tomar um gol. É um problema que ele cria pra ele mesmo, né? É pior que eu acho que, tipo, o Akabayashi nem é tão problema, porque o autor meio que soluciona isso tirando de jogo, literalmente. O Akabayashi sim, né? O que eu mais me pergunto, tipo, onde é que tava o Kojiro, onde é que tava o Jun Mizugi ano passado, tá ligado? É, exato. Essas 2 pessoas que tem capacidade de, tipo, marcar no Akabayashi. Porque eles não estão no ensino médio, né? Eles estão no fundamental. Então essa galera já tá possibilitada de participar de nacional há muito mais tempo, né? Não, tanto que eles são jogadores famosos. Tipo, o pessoal conhece, sabe quem eles eram, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo que eles estabelecem o Akabayashi, eles fazem questão de estabelecer o quarteto da Shutetsu, que é muito bom. Eles falam, inclusive, eu acho que falam que eles poderiam ganhar o nacional sem o Akabayashi, só por causa desse quarteto. E depois que juntam as 2 escolas, esse quarteto parece um bando de jogador muito normal, sabe? O zagueiro que era infalível parece que perde pra qualquer um. Inclusive ele nem aparece, tá ligado? Ele do quarteto é o que menos faz algo ali. Sim. Ele apareceu, tipo, no episódio 15 agora e só pra se fuder, né? Ele pegou a bola só pra se fuder. Só que a gente não vai falar disso porque não tá nos arcos, mas enfim, ele acontece. Não, mas tipo, dentro desses exageros eu acho que mais me incomoda mesmo, além, acho que até mais do que inconsistência, é como ele acaba sem querer humilhando os jogadores do time enquanto tenta dar uma função pra eles, sabe? Tipo, ele tem esse treino lá com os jogadores da Nankatsu pra eles ficarem melhores e não sei o que, mas aí chega no jogo não serve de basicamente porra nenhuma, porque o Tsubasa tem até que defender pro goleiro, e ele defende no voleio, sabe? Que é absurdo. Tanto que depois da Nankatsu, quando o Akabayashi não joga, a Shutetsu a Nankatsu tem 3 goleiros. Tem o Morizaki, que é o goleiro reserva, o Tsubasa e o Misaki também. Inclusive tem um jogo que o Misaki não faz nada, ele só aparece lá pra defender uma bola. Então, falando mais do jogo em si, da Nankatsu versus o Shutetsu, eu entendo essa questão que o Igor falou, só que eu não acho ela tão problemática nesse jogo, porque tipo, é que nesse contexto desse jogo, a gente sabia que o time da Nankatsu era uma porcaria. Eles eram muito ruins, assim, tirando o Ishizaki, que é um cara mediano, eles não tinham ninguém, tanto que eu acho que um dos aspectos positivos na questão da partida é que eles não tentam individualizar esses personagens e tratam eles, tipo, tem o Tsubasa, tem
tem o Ishizaki e o resto é uma unidade só. E eu acho isso funcional nesse jogo. Eu acho a questão tática bem interessante que o autor quis usar pra resolver o jogo, assim, pra Nankatsu se equiparar a Shutetsu, que é o uso do Tsubasa na defesa. Sim, que daí ele não deixaria os gols acontecerem, né? Foi uma solução interessante. E tipo, ele ficava na defesa mesmo, tanto que, tipo, uma vez ele pegou a bola na defesa, foi até meio de campo e passou pro Shizaki. Aí, tipo, tem uma cena que corta pro Akabayashi, ele falando, por que você passou a bola pro Shizaki? E todo mundo se pergunta mesmo. Exato. Mas taticamente o jogo é bastante interessante. Tem até uma cena que eu amo de paixão, que é a cena da gaiola, que pra mim funciona muito bem, justamente como o Bonkoski falou. Tipo, antes tu até tem uma separação dos jogadores da Shutetsu. Tu tem o quarteto principal lá, ele realmente se destaca. Mas nessa cena em específico, a Shutetsu é como se fosse um elemento só, né? Que eles estão passando um pro outro. O Ishizaki é outro, porque o Ishizaki corre atrás enquanto os outros meio que desistem, sabe? Que mais sei lá, parece mais uma jogada mais psicológica, assim, que vai afetar o psicológico dos jogadores, né? É meio que uma jogada que eles tratam, entre aspas, de jogar sujo, que é, tipo, eles não atacam mais, eles ficam tocando entre eles no campo de defesa. Eles estavam ganhando o jogo e começam a tocar pra gastar o tempo, até acabar. É interessante. Daí tu tem essa dinâmica primeiro do Ishizaki quebrando a gaiola com esforço, e aí depois passando pro Tsubasa, e o Tsubasa dribla todo mundo e não sei o que, blá blá blá, né? É interessante. A mudança de postura é interessante também, que tipo, por mais que o Tsubasa estivesse defendendo, eles iam tomar gol alguma hora, daí o Tsubasa ia ter que atacar. Sim, exato. E tem essa mudança gradual. Inclusive tem a cena que o Akabayashi desafia o Tsubasa e o Tsubasa parte para cima e tipo, os pais do Tsubasa começam a gritar com ele, falando que vão deserdar ele. Esse é outro absurdo dentista que não me entra, tá ligado? Não, eu acho engraçado. Eu acho bem engraçado a família do Tsubasa. Não, mas é muito absurdo. Tipo, cara, não existe isso, tá ligado? Vitória. Porque se um vencer, o outro vai perder, tá ligado? Isso que é o esporte. Foda-se o esporte. O pai do Tsubasa não gosta de perdedores. Exato. Não, é muito. Mas eu não gosto de perdedores. O pai do Tsubasa obriga ele a fazer um hat-trick no pré-nacional pra ele ir pro Brasil. Em todos os jogos. Todos os jogos, meu Deus do céu, cara. Ainda falando desse jogo, a gente tem a entrada do Misaki, que é bem feita e bem interessante. De fato. Cara, eu acho que foi uma das paradas mais legais, porque tu via os dois bem equiparados, né, os dois times, só que a Nankatsu ainda era muito mais limitada pra fazer gol, e aí tu tem que introduzir um novo personagem e ele vai fazendo isso, tipo, muito gradualmente. Tipo, o Misaki já tinha sido introduzido como uma pessoa, tipo, 2, 3 episódios atrás. Aí a gente vai sabendo que, tipo, o background dele, ele vai até o jogo, ele começa a ver o jogo, até ele entrar pra jogar, sabe? Sim, exato. Por mais que o Tsubasa fosse super bom, ele não tinha ninguém que colaborasse com ele. Daí o melhorzinho do time, que é o Ishizaki, machuca, e o Misaki entra, e futebol tem muito disso, que é dois caras bons que mal se conhecem, mas tem um puta entrosamento só porque eles são bons, sabe? E é basicamente o que acontece com o Tsubasa e o Misaki, e é criada a Kombi dourada do Nankatsu, né? Sim. Isso é a Kombi. A Kombi é a combinação. É o combo. Eu acho o Misaki muito bom nesse jogo, só que depois do pré-nacional o anime encontra um problema. Porque o jogo que eles botam é basicamente essa estrutura. Como todos os times do pré-nacional não são nem perto do nível da Nankatsu, é basicamente o Tsubasa contra o time. O problema de ser o Tsubasa contra o time é que não pode ter mais ninguém atuando, porque senão vai ficar muito absurdo deles estarem se segurando. Sim. Então o que eles fazem? Todo o resto do time some e não faz mais nada. O quarteto mágico, o Misaki, aqueles outros jogadores que supostamente eram pra ser bons também, eram pra ser, tipo, sei lá, tão bons quanto o quarteto mágico, todo mundo desaparece. Isso fica mais problemático ainda porque eles estabelecem o Misaki logo depois da partida com a Shutetsu como um cara do nível do Tsubasa. A única diferença é que ele chuta um pouco mais fraco. Nem isso, não. Porque
o Ishida comentar, mas eu acho que eles estão no mesmo nível, mas acho que o Tsubasa chuta mais forte que ele. Aí vai e o Misaki faz um chute da mesma força, sabe? E aí eles falam, agora eu não sei dizer quem é o melhor e tal. No máximo, tu dá pra dizer que o Misaki não saberia dar uma bicicleta. E eu acho que, tipo, no Nacional eles deram uma solução legal pra isso, pelo menos nesse primeiro jogo. Eu não vou comentar muito já que não é o Arcas tá comentando. Mas basicamente no Nacional, no jogo contra a Meiwa, tem duas pessoas boas no outro time, então o Misaki pode atuar, porque ele tem um rival ali. É interessante. O jogo contra a Meiwa ele é mais bem pensado, né? Mas até ali, o pré-nacional e tal, ele tem esses probleminhas. O pré-nacional, que é depois da Shutetsu contra a Nankatsu, eu acho que é a pior parte do anime até agora, né? Ele tem um problema que, tipo, nenhum desses times do pré-nacional tem um personagem que se destaca lá. Porque se tivesse, sei lá, algum craque do time deles, mais o time, seriam 2 elementos pra trabalhar. Sim. Mas como é um elemento só, é apenas o time contra a Nankatsu, que tem vários elementos, tem tipo o Tsubasa, tem o quarteto da Shutetsu, tem o Misaki, teria o Akabayashi se não tivesse no gol, e tipo, não dá. Não, na final eles até dão a dica, eles falam assim, estamos contando contigo, cara sendo um personagem aleatório que tinha sido introduzido naquele momento. Como se aquele cara fosse ser o craque do time, né? Mas ele nem aparece no jogo e tal. Jogo final, mal dá pra você entender o que ele... Mal dá pra entender por que o pré-nacional existe, pra falar a verdade. A semifinal, eles tentam, tipo, argumentar de alguma forma pra parar a Nankatsu, tipo, eles usam questão tática de botar 3 jogadores marcando o Tsubasa, só que a gente sabe que o Tsubasa pode driblar um time inteiro, então ele poderia facilmente se livrar daqueles 3 marcadores, ou o próprio Misaki pegar a bola e surpreender todo mundo, mas o que não acontece. Eles adicionam a chuva, que no futebol, quando chove muito, realmente atrapalha pra caramba o jogo, mas ainda assim não são coisas que sustentam uma verossimilhança pra acreditar que a Nankatsu sofreu tanto pra passar. Justamente pelo fato deles terem louvado tanto a Nankatsu e a Shutetsu antes, né? E se tu vê pelo número de gols, tipo, não foi algo difícil se tu houvesse os gols. Porque, tipo, o jogo é um problema, aí vai até o Tsubasa resolver esse problema, e ele resolve todo o problema e mete 3 gols. É isso que acontece todo jogo. É sempre assim, os 2 jogos do pré-nacional são exatamente assim. Eu não acho, tipo, a semifinal tão ruim assim. Eu acho ela aceitável até. Ela é problemática, mas ela não é aquilo tudo de ruim. Eles tentam, pelo menos, né? Eles tentam. E eu gosto do time adversário, tipo, que é o pessoal que se esforçou e não sei o quê. Honestamente, eu acho que é a parte boa da semifinal, é o time adversário em si. Aí, tipo, a final é um bando de cuzão lá, que, tipo, tenta uma técnica que já tava provada que falharia com o Tsubasa. Todo mundo desaparece, não tem nenhuma desculpa pra, tipo, o pessoal não tá fazendo o que deveriam estar fazendo, e, tipo, é um jogo bem bosta em geral. Eles nem tentam. Afinal, eles nem tentam, eles cagam. É o episódio 12, eu acho que é o pior episódio de Tsubasa disparado, tá ligado? É na final que 5 jogadores agridem o Akabayashi, nem falta Sim. Pra mim era vermelho na hora, o time perdia. Cara, vermelho nos 5, tipo, acabou o jogo. Acabou o jogo, exato. Nossa, muito absurdo aquelas... É uma coisa que eu tava conversando com o Igor esses dias, que tem anime de esporte, assim, que parece que por conta deles quererem trabalhar a narrativa, eles meio que diminuem alguns elementos comuns do esporte. Por exemplo, Kuroko no basquete. O que mais tem em basquete é lance livre. A gente quase não vê isso no Kuroko. Sim. E em futebol, assim, a gente, pelo menos o Tsubasa até aí, a gente não tem falta, sabe? O juiz só serve pra pegar a bola, pitar, começa o jogo e depois termina. E esse caso do Akabayashi é um absurdo, porque, tipo, 5 jogadores agridem ele, e por mais que a gente questione o Ruega, de certa forma, aqui é um outro nível que não tem como não ser um problema, sabe? Sim. E aqui, já entrando num campo mais polêmico, porque eu sei que eu acho que vocês não concordam comigo, mas eu odeio o quanto eles repetem o quão maravilhoso é o Tsubasa e o quão maravilhoso é o Akabayashi. E, tipo, puta que pariu, mano. Mano, vai se fuder, o Akabayashi é maravilhoso mesmo. Eu sei, mas tu não precisava, tipo, repetir 1 trilhão de vezes a mesma coisa, porque na primeira eu já tinha entendido. Quando ele definiu um javelin, eu já tinha entendido. É aquilo, tipo, eu entendo o seu lado, mas a gente tem o Neymar na vida real, sabe? Mas não é vida real, é uma história. Sim. Por isso que eu digo que eu entendo que
que tem seus problemas. Pelo menos o anime, ele meio que... ele tenta se esforçar pra mostrar, digamos, personagens diferentes se surpreendendo, porque no começo, primeiro é o Ishizaki, depois é o time da Nankatsu, depois é a torcedora, então pelo menos vai mudando os personagens, sabe? Mas é sempre tipo... Ele vai adicionando pessoas para que a pessoa possa ver o Tsubasa pela primeira vez e dizer como ele é um... incrível, foda, sensacional, meu Deus do céu, e blá blá blá. E é sempre a mesma coisa. É uma forma barata de realçar aquilo do astro mesmo. A gente já sabe vendo o que ele faz, mas ele tem a necessidade de ficar repetindo o quão Tsubasa é incrível. Ele ganha aquela corrida, tem sempre alguém novo pra elogiar e não sei o que. No próprio Akabayashi, na real, tem aquele dele defendendo o Javelin, defendendo aquelas porra tudo, e aí de repente tem ele defendendo dois chutes ao mesmo tempo de pessoas que têm o dobro da idade dele, e aí depois tu ainda tem aquela porra daquela cena que o cara chuta pra frente, eu acho que é o Mizaki que chuta pra frente, e aí aparece o Akabayashi na esquina e pega a bola com uma mão, assim. Outra cena maravilhosa, não sei se você tá reclamando. É muito óbvio essa cena, tipo, a construção da cena é tipo, eu já sei o que vai acontecer, e antes de acontecer, eu já sei que tu não precisava me mostrar, porque eu já tinha entendido que tu vai querer me mostrar. Eu acho que o caso do Akabayashi, por não ser tão verbal e mais parte de ações, é menos problemático que o Tsubasa, sabe? A maioria dos casos, assim, além da gente ver ele jogando, a gente tem o pessoal verbalizando o tempo todo que Tsubasa, você é o Pelé. Seu Pelé japonês. Só bastava o Roberto dizendo lá que o Tsubasa é muito bom e provavelmente é melhor do que ele era com a idade dele. Já era o suficiente, de fato. Mas eu acho que ele vai aliviando com o tempo. No início ele se baseia muito nisso, a história é muito isso. Mas eu acho que com o tempo ele vai acalmando e vai ficando mais sossegado, assim. Acho que agora a gente já pode falar de Oliver e Benji. Oliver e Benji? Que é o nome português do Capitão Tsubasa. É o nome italiano também. Tem que reforçar que é italiano, porque daqui a pouco participa de Jojo tá aí, e eles vão ver Oliver e Benji. Explicando, tem uma cena da parte 5 de Jojo que eles estão assistindo o Capitão Tsubasa. E é por isso que a David Production tá fazendo o anime. Existe essa teoria da conspiração. Cara, eu queria começar falando do Akabayashi, que tipo, até onde a gente vai comentar, mas até onde o anime tá, que é o episódio 15, eu acho. Os dois personagens que eu mais gosto são os rivais, que é o Kojiro e o Akabayashi. Porque, tipo, eu acho o arco da Akabayashi uma coisa muito legal, tipo, durante o jogo da Justiça contra a Nankatsu. Tipo, que tem toda aquela elevação, tipo, no começo do jogo ele tá muito puto com ter perdido, ele entra em campo falando que vão marcar, só Nankatsu, vão marcar 50 gols nele. Aí, se não me engano, tipo, tem uma cena que ele quase toma... É a cena que o Tsubasa tenta fazer um gol olímpico, ele quase toma um gol, aí, tipo, ele para e fala, ok, gente, só faça um gol que eu defendo. Eu acho apressada essa cena, mas é boa, sim. Eu acho que ela é positiva, mesmo sendo apressada. Eu acho a mudança gradual dele, assim, tipo, passando do arrogante que defende um Javelin até o momento que o Tsubasa derrota ele a ponto dele sangrar e aquilo ser uma quebra do ego dele. E ele voltar, tipo, a se esforçar pra caramba, a treinar todo dia a ponto de não ir pra escola. Mais uma irresponsabilidade do anime, que eles evidenciam o fato de que jogar futebol é mais importante que ir pra escola, tanto que o Tsubasa deixa de ir pra Shutetsu, que é uma escola melhor, só pra ir pra Nankatsu jogar futebol. Não só pra ir pra Nankatsu jogar futebol, só pra jogar contra o Akabayashi, exclusivamente. Eu vou jogar meu futuro fora aqui por causa desse cara que eu desafiei. O que ultimamente não dá em nada, porque ele entra em um time com o Akabayashi de qualquer jeito. Então, eles resolvem no final juntar os dois. É só o time, né? A escola continua a mesma. Mas, enfim. Mas tem essa parte gradual do Akabayashi mudando um pouco a personalidade dele e deixando de ser o arrogante e se tornando alguém que demonstra paixão por futebol, sabe? Novamente. Porque parecia que o fato dele não ter tomado gol no Nacional meio que estagnou ele. E depois ele não para por aí, tipo, quando ele perde pela segunda vez no jogo da Justiça contra o Nankatsu, quando ele toma de fato um gol do Tsubasa, que é o gol de bicicleta, a cena linda. Esse que é o chute da Portela com a águia gigante? Esse mesmo. Puta, muito bom. Ele perde e, tipo, ele fica deprimido ali, tá ligado? Até o ponto que o terceiro responsabilidade do anime que ele fala, o treinador da Akabayashi dá um soco nele.
dá um puta de um soco nele. E tipo, começa a falar, porra, mano, se você se abalou só por causa de um golzinho, você não merece ser um goleiro, tá ligado? Sai daqui, não vou mais treinar. Aí, tipo, ele vê que, porra, tá todo o time confiando nele e tal, e ele precisa ser o capitão, sabe? Ali ele tá em posição de capitão e ele precisa jogar. Aí ele... É a mudança da Kabayashi. Acho que eles recuperam um gol depois, aí que vai pra cena da gaiola. Aí depois, tipo, eles conseguem empatar e aí começa o fair play do caralho, que é tipo, ok, se nossa gaiola não deu certo, vamos jogar como se estivesse gostando mesmo de futebol. Ali, tipo, o que eu acho o melhor momento da partida é que quando todo mundo começa a gostar de jogar, sabe? Não é uma rivalidade, todo mundo tá jogando pra se divertir mesmo. Eu acho essa parte bem, bem legal. Eu acho a cena do treinador bem abrupta, mas eu concordo com o resto, eu gosto sim do desenvolvimento dele. O outro personagem que você citou, o Kojiro... Não vamos falar do Kojiro ainda não. Vamos esperar falar do Kojiro no próximo. É, porque o próximo arco é do Kojiro. O próximo arco do Kojiro tem bastante desenvolvimento dele. Ah, sim. Eu só queria falar da apresentação dele, mas eu acho que a gente pode deixar pra depois. Isso, a gente deixa pra depois. Tudo bem que começa aqui, mas vamos falar da apresentação dele mais tarde, só. Isso. Sim. Vamos guardar pra depois. Só a última coisa é que eu adoro o encerramento ser uma homenagem à abertura do anime dos anos 80 e ela ser cantada pelo Tsubasa e alguns episódios especiais eles mudarem quem tá cantando e o dublador do Akabayashi cantar no episódio e depois o dublador do Kojiro cantar. Eu acho isso muito legal. Eu gosto bastante disso. Eu realmente gosto dos visuais do encerramento e tal, mesmo sendo um encerramento bem parado, basicamente um de slideshow, tirando o chute gêmeo. O chute Kombi dourada, é assim que a gente pode chamar. É que o nome oficial é chute gêmeo mesmo. Eu não sabia. Mas eu gosto da música, ela combina com os visuais. Eu diria que a música combina com isso que a gente falou da forma passional e inocente que eles mostram o futebol, sabe? Porque é uma música bem bobinha, simplesinha, falando que se eu marcar eu vou me tornar um super-herói, e eu acho que combina demais com a vibe desse anime. Do pessoal querer ser o craque do time, o Wai, sim, que eles falam. Cara, eu falo que eu queria falar do Tsubasa, mas o Tsubasa também tem um desenvolvimento muito legal no próximo arco, mas eu vou começar falando dele, ainda tem que falar do Tsubasa. Tipo, tudo bem que o Tsubasa é um moleque esquizofrênico do caralho que fala com a bola dele e tá feliz o tempo todo. E parece que tá em ópio. Exato. Não só isso, ele tá com a mesma cara o tempo inteiro, absolutamente. Mas eu acho que, tipo, o anime mostra o suficiente pra gente sacar algumas coisas dele, de como ele é apaixonado pelo futebol, de como que ele é obcecado com a vitória, tipo, ele quer ganhar a todo custo, ele fica estressado, tipo, nos times do pré-nacional, tipo, quando ele tá perdendo, ele, tipo, começa a gritar que vocês acham que eu vou perder agora. Você vê também esse lado mais convencido dele, sabe? Ele, tipo, você nota que ele não é escroto sobre isso, ele, tipo, ele é até bem humilde, só que ele realmente, tu vê algumas partes que ele age convencido das habilidades dele, ele tem bastante confiança nas habilidades dele, eu diria. Tanto que naquela hora tá todo mundo falando mal do clube de futebol, ele vai e começa a correr com a bola no festival escolar e ganha de todo mundo, sabe? E ele faz isso pra calar a boca de todo mundo, tá ligado? Não é dito, mas é o que é passado durante a cena, sabe? Eu entendi que ele faz isso porque ele é um autista forte, assim. Não, da defesa não dá pra ver isso bastante. O pessoal começa a falar do futebol, tipo, começa a falar mal do clube de futebol, o Tsubasa olha pra ele. Acho que é bastante característica comum de quem é muito bom de futebol, sabe? A gente tem, por exemplo, os Cristiano Ronaldo, sou lindo, que é um nível absurdo disso, mas tem alguns que são mais comedidos, mas mesmo assim eles têm isso de acreditar bastante no potencial e chamar pra si mesmo, tá, eu resolvo isso. Antes de terminar, eu só quero levantar um último ponto que eu acho importante. Além de que a gente também já falou, o Eduardo falou, né, que o Roberto é o cara mais responsável da família do Tsubasa. De longe. Ele convida o Tsubasa pra ir jogar no Brasil, só que depois ele fica meio pensativo. Nossa, eu vou tirar o garoto da família dele. A mãe dele vai ficar sozinha. E enquanto isso, o pai do Tsubasa tá tipo, vai logo, cara. Vai embora daqui. Tô nem aí, só quero pilotar meu barco.
Só uma outra pequena coisinha da representação do Roberto, eu acho muito interessante que no primeiro dia que ele chega no Japão, ele já manda um Minhasher e chega 2 horas da manhã na casa do Tsubasa. E teve a cena da mãe de Tsubasa achando que era um ladrão, que se eu não soubesse bem eu diria que é uma cena racista, mas... Eu nunca pensei por essa forma. Eu tava muito preocupado como o Roberto estava cucando o pai do Tsubasa. Isso é um ponto bastante interessante, porque, tipo, eles conheceram o Roberto tentando se matar jogando no mar. Uhum. Daí, então, cara, por que você não vai pro Japão e fica na minha casa lá? O craque da seleção brasileira de futebol. E entra naquilo, né, que a gente viu na Copa. O japonês é muito bonzinho e inocente pro futebol, não conhece a malícia brasileira. O Capitão Tsubasa basicamente mandou: você quer remeter na minha esposa? E foi embora. Pra finalizar, eu queria levantar a questão mais importante desses 2 primeiros arcos. Posso? Pode falar. Nankatsu tinha um time completo e perdedor. A partir do momento que o Tsubasa entra, um deles tem que sair, que se torna o reserva. Essa pessoa nunca mais apareceu. Ele desistiu do futebol. Depois daquilo. Ah, cara. Se os titulares eram daquele nível, tu imagina o reserva que vazou, né? É engraçado porque no jogo contra o Shutetsu, quando o Ishizaki machuca, eles falam, pô, a gente não tem reserva. Eles falam, não tem mais ninguém. Ele não tem mais reserva. Verdade. O cara desistiu, tá ligado? Ele viu o Tsubasa e não. Foda-se, vou embora. E é engraçado porque também eles falam que todo mundo tava ali no clube porque amava o futebol, mesmo perdendo de 30-0, eles ainda amavam bastante futebol, por isso que eles jogavam. Então, tipo, ninguém se preocupou com esse cara aí. Esse cara deve estar sofrendo em algum canto. O cara perdeu o amor da vida dele, basicamente. Ele se matou depois disso, ninguém sabe ainda. Enfim, eu acho que é isso. Eu me diverti bastante nesse início. Eu tô adorando assistir Tsubasa e eu adoro quando acumula episódio porque eu me distraio tanto e fico tão feliz vendo, mesmo com os episódios ruins, e eu quero que tenha mais. Tipo, não fique só nesses arcos do Nankatsu, e eu queria muito ver a adaptação do Mundial de Júniors pra mim ver a tabela da Torre Eiffel. Pelo pacing parece que só vai adaptar o primeiro arco de Tsubasa, mas eu adoraria que eles adaptassem tudo. Quem sabe em 2022 no Qatar eles adaptam mais, sabe? Ou sei lá, vai que eles adaptam mais direto. Porque já aconteceu um caso da David Production, no caso do Monster Hunter Stories Ride On, que tipo, tava listado pra X episódios, só que passou disso, tá ligado? Foi por mais um tempo. Tsubasa tá listado pra 50, eu acho. Deve cobrir o final do Nacional, né? Vai pelo menos cobrir até o final do Nacional. No final eu me surpreendi bastante. Eu nunca esperaria na minha vida me empolgar com o Capitão Tsubasa novamente. Tipo, pra mim era algo que tinha ficado no passado e eu tô adorando. Só queria dizer que a próxima abertura tem que ser uma versão de Dragon Screamer nova. Daqui a algumas semanas, provavelmente, vai ser a parte 2 desse cast. Vai cobrir o jogo contra a Meiwa, ou talvez mais, dependendo do quanto a gente atrasar isso aqui. Provavelmente mais, né? Só um jogo é pouco. Mas é um jogo tão bom. E claro, né? Mandar e-mail pra tanakasentai@gmail.com. Se inscrever no feed, a gente tá no aplicativo do Google também, né? Correto? Agora estamos lá, os 2 podcasts, Tanaka Sentai, Weekly Tanaka Show, tudo bonitinho. Temos no iTunes também. Contribuam para o Postal Tanaka. Precisamos de e-mails. É isto. Falou! Falou!